o sol à caça do amor. Ânimo! Para a castidade, para a vivência da castidade é preciso ânimo. Caiu, levanta. Caiu, confesse-se. O demônio quer que, caindo na castidade, caindo no pecado contra a castidade, caindo na luxúria, ele quer mostrar para você que tudo agora está acabado. Não, não está tudo acabado. Ânimo, levante. O diabo, ele quer culpar você e quer dizer que depois desse pecado que você cometeu, tudo acabou. Não, Deus ainda pode te purificar e muito te usar. Muito te usar. Grandes luxuriosos podem se tornar grandes santos. Vamos nos recordar de São Francisco de Assis? Santo Agostinho? Francisco de Assis. Luxurioso. E quando ele se converte, a luxúria o deixou? O pecado deixou? Não. Francisco tinha, olha a história conta isso. Francisco diversas vezes foi visto pelos seus confrades, pelado, se jogando nos espinhos, nas roseiras. Até hoje, se você for na Itália, você vê as roseiras que ele se jogou. E você vê ele pelado, se jogando no gelo. E os irmãos dele, o que você está fazendo aí, meu filho? Estou apagando o fogo da carne, que ainda é forte em mim. E aí você tem que se deparar com aquela linda cena, aonde tem, se eu não me engano, 7 bonecos de gelo. E aí quando os seus irmãos chegam, ele fala, aquela ali é minha esposa. Isso aqui são meus filhos. Aquela ali são as criadas, são as empregadas. Esta é minha família. Bonecos de gelo. E o que ele estava querendo dizer com isso? Eu desejei ter uma família, mas eu estou renunciando, porque Deus me pediu a renúncia disso. Não que seja pecado ter uma família e constituir uma família, mas, no seu caso, a vocação é outra. Mas, o que eu quero dizer? A carne não vai deixar a gente em paz. Seria tão bom se deixasse. Seria tão bom, mas não é. Você vai ter suas lutas. Você tem suas marcas. E quando a gente tem marcas na sexualidade, hein? E quando tem as marcas? Aquela menina ou aquele menino que foi abusado na infância. É mais difícil. E para aquele que foi viciado anos e anos em pornografia, em masturbação, como vai ser difícil? Então, quando tem as marcas, vai ficando pior. Mas não impossível. Então eu digo para você, ânimo. Saiba que Deus é o primeiro interessado em te ajudar. E tudo que você precisar dele, Ele vai te ajudar. De toda a graça. Nunca se esqueça que é importante o confessionário. Caiu, vai lá no padre. Padre, pequei contra a castidade, fale o que é. Receba o conselho do sacerdote e saia da confissão decidido a não mais pecar. Caiu de novo, volte de novo, até que você se liberte. Eu me lembro na minha adolescência, meu Deus do céu, eu fui tantas vezes no confessionário falar o mesmo pecado durante anos. E eu não estou nem aí, até eu me libertar de todos os meus pecados. Até hoje tem pecado que não quer sair de mim. Tem que ir lá, tem que se humilhar. De novo esse pecado, de novo. Feliz que sou eu. Mas eu não vou desanimar. Então, gente, tá claro essa pregação? Castidade é para todos.
todo mundo tem que ser casto. E todo mundo tem a sua luta. Eu tenho as minhas e você tem as suas, na castidade. E o diabo está doido para sujar a nossa alma e sujar o nosso corpo. Doido para sujar a nossa alma e nosso corpo. E como é triste. E olha, não se enganem. Vivemos num mundo onde tudo é normal. Onde tudo é normal. Então eu tenho atendido pessoas que os pecados sexuais que elas têm, pecados horríveis que as pessoas têm, sabe quem mandou ela fazer? O médico. O médico. Porque na visão da medicina, de muita medicina por aí, não todos, graças a Deus, mas é normal. E olha, na visão de muita gente, posso até dizer que numa visão meio que freudiana, porque como era Freud? Freud achava que você tem que liberar os seus instintos sexuais. E para Freud, se você nega os seus instintos sexuais, você vira um neurótico. Se Freud fosse atender qualquer padre, ele diria: você é um neurótico, padre. Porque você não joga para fora, você precisa sublimar isso. E como é que você sublima? Sexo, não tem outra forma. Só no sexo. O ser humano pode jogar para fora as suas tensões. Não. Freud acertou em muitas coisas, mas nisso ele errou feio. O ser humano não precisa de sexo para sublimar coisas. Como se o sexo fosse a solução para todos os problemas. Tem muita gente que faz sexo e não está integrado e não é feliz. Freud não acertou a solução da humanidade. Sexo é o que o mundo mais faz e cada vez fica mais doente. Freud não acertou. Acertou em muitas coisas, mas nisso errou feio. Mas muitos baseados numa filosofia dessa, em consultórios, indicam para os jovens, indicam para as mulheres: se masturbe. Se masturbe. Como eu já liguei televisão em horário nobre, eu já liguei televisão e a televisão abertamente falando: masturbem-se. O prazer da masturbação e não sei o quê. Este é o mundo que a gente vive. Não tem problema. Isso é questão de saúde sexual. Mas é uma loucura isso. Até porque se a gente estudar, aqui eu não estou falando de masturbação, mas se a gente for estudar isso, você vai ver o tanto de doença que isso traz para você. Doença às vezes física, espiritual, mental. É uma droga. É uma droga que pode fazer muito mal a tantas pessoas. O mundo está perdido. O mundo não acredita em castidade. Mas eu quero dizer para você que é cristão: ânimo. Não é impossível não. Tem muita gente que está na mesma luta. Tem muita gente que está na mesma luta. Eu não me lembro, mas teve um ano que aconteceu isso. Parece que jovens do mundo inteiro entregaram cartas ao Papa João Paulo II, prometendo viver a castidade. Jovens do mundo inteiro, nós queremos ser castos. Nós queremos a virgindade. Chegar ao casamento virgens. Por que não? Por que não abandonarmos este sonho? Por que não? E mesmo você que se manchou, você que se sujou, você que já fez tudo que não devia nessa realidade, mas você pode começar tudo de novo. Você pode ter uma nova história. Você pode limpar toda a sua vida, sua alma, limpar o seu corpo e começar a ser casto a partir de hoje. Amém? E se você for casto, você vai se assemelhar aos anjos. E se você for casto, tenha certeza que uma das virtudes que mais o diabo vai odiar em você: a pureza virginal. Nunca te esqueças
que para a mãe do Salvador, Deus escolheu uma virgem. Uma virgem. Quando o anjo chega para ela, você vai ser mãe. Ela pergunta, mas tudo bem, mas eu nunca fiz sexo e não vou fazer. Sou virgem, tenho voto. Não se preocupe, Maria. O Espírito Santo vai te dar um filho sem uma relação sexual. Deus escolhe uma virgem. Uma pura. Isso mostra o que para mim e para você? Que a virtude da castidade é muito cara para Deus. A virtude da castidade é muito cara para Deus. Para a mãe de Jesus, uma casta. Para o pai de Jesus, um casto. A vida de Jesus, casta. Que Deus nos ajude, porque sem Ele a gente não consegue. Sem Ele a gente não consegue. Que Ele nos ajude. Mas a gente precisa querer. E diga, eu quero. Eu quero. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas.